Antes de começarmos este episódio de Shediversity, eu só quero aproveitar este momento para oferecer um agradecimento sincero e de coração aos meus patronos no Patreon, porque é graças a eles que consigo fazer vídeos como este que você está prestes a assistir. Este vídeo levou o equivalente a uma semana de trabalho integral para ser produzido, o que não me deixa tempo para fazer um segundo vídeo durante a semana, prejudicando as visualizações e o crescimento do canal no YouTube. E é isso que meus patronos conseguem fazer por mim, pois graças ao apoio deles posso absorver esse impacto e lidar com a menor quantidade de visualizações que terei ao fazer um único vídeo por semana que requer mais trabalho. Devido ao apoio deles, é enorme. Significa muito e eu realmente agradeço a vocês. Espero que gostem deste vídeo. Coloquei muito esforço nele e se alguém gostaria de apoiar o Shediversity para me ajudar a continuar fazendo os melhores vídeos possíveis, seria incrível se pudessem considerar me apoiar no Patreon. $1 por vídeo seria fenomenal. E sobre dragões desaparecendo? Boa pergunta. Saudações, eu sou Shed e vamos falar sobre o interior dos castelos medievais, especificamente o tipo de quartos que você esperaria encontrar. Agora, graças à fantasia e à cultura pop, os castelos podem ser coisas muito mal compreendidas. Quando na realidade a maioria dos castelos era muito menor, de fato, havia uma grande maioria deles que realmente só tinha 1 ou 2 quartos por dentro. Quando digo pequeno, falo sério. Muitos castelos são apenas torres de vigia porque alguém mora neles. São castelos completos e mais da metade dos castelos medievais foram construídos com madeira ou uma composição de pedra e madeira. Bem, com esses equívocos, aqui está outro para esclarecer, e é que muitas pessoas acreditam que os castelos deveriam ter certos cômodos, por exemplo, a Sala do Trono. Castelos devem ter uma Sala do Trono e outros cômodos icônicos clássicos esperados nessas construções. Diga, como a masmorra. Não, a maneira de obter uma boa base para os requisitos mínimos quanto ao tipo de cômodos que você esperaria encontrar em um verdadeiro castelo medieval histórico é entender o que era um verdadeiro castelo medieval, que é uma residência medieval fortificada privada com exceções. Claro, nem toda estrutura que é identificada como um castelo dentro do período medieval se enquadra nesta definição estrita, mas a maioria sim. Então a primeira e principal parte disso é, claro, a residência. E quais são os requisitos mínimos para uma residência medieval? Bem, basicamente é um único cômodo. Então o que farei neste vídeo é começar pelo requisito mínimo e então construir a partir daí, expandindo este conceito de castelo, que à medida que fica maior, temos a oportunidade de adicionar mais cômodos. E à medida que fazemos isso, posso identificar para você quais são os tipos de cômodos mais comuns que você esperaria encontrar em um castelo medieval, dependendo do seu tamanho, porque o tamanho realmente é o fator mais determinante nesta consideração. Então agora vamos voltar ao requisito mínimo, que como eu disse é um único cômodo. Dentro deste cômodo, você esperaria encontrar uma lareira para poder cozinhar, uma cama para dormir que provavelmente seria de tamanho duplo para toda a família dormir. Ter uma cama individual para cada pessoa é extravagante, mas uma vez que ficamos ricos o suficiente e o castelo fica grande o suficiente, talvez seja uma extravagância que podemos nos permitir. No nível mínimo, uma cama de solteiro e uma mesa para comer darão conta do recado, sendo muito úteis. E então, a parte disso, talvez um baú para armazenamento, você tem que entender que no período medieval, as pessoas não passavam muito tempo dentro de casa. Isso mudou durante o inverno, mas ainda assim, mesmo nessa estação, há muito trabalho que você precisa fazer ao ar livre. Uma casa era principalmente para abrigo durante a noite e quando estava frio. Sobre o que você esperaria encontrar do lado de fora, serei breve, pois não é o assunto deste vídeo, mas há coisas essenciais para sustentar esta casa, como um lugar para armazenar comida, que poderia estar no interior do castelo se houver espaço suficiente. Um lugar para armazenar lenha pronta para o inverno e um lugar para guardar seus animais e para comida, você certamente precisa que esteja em abrigo. E em relação a animais e lenha, ajuda a ter abrigo para esses também. E se você tem essas coisas cobertas e seu principal abrigo pessoal é fortificado e defensável, você tem um legítimo castelo medieval em sua iteração mais básica. Existem muitos castelos medievais reais tão básicos quanto este, alguns sem muros ao redor.
Mas se você tivesse um muro adicional ao redor dessa fortaleza, bem, você acabou de aumentar a capacidade defensiva, porque agora essas coisas que estão do lado de fora, como sua comida, lenha e animais, têm proteção adequada, bem como uma boa fonte de água é muito importante, e isso pode ser através de um poço ou um lago, rio, riacho próximo, o que for. Em relação a um lugar para você fazer suas necessidades, você sabe quando a natureza chama, você não precisa realmente de um banheiro dentro ou mesmo nas proximidades diretas do seu castelo, porque se houver um riacho próximo, você pode ir lá e fazer suas necessidades. Se você não tem acesso a nada disso, um simples buraco no chão já resolve. O clássico banheiro de buraco pode ser aprimorado em termos de níveis de luxo, como ter um abrigo sobre o local onde você faz suas necessidades, muito útil, especialmente quando chove ou faz muito frio. E então, movê-lo para onde você realmente dorme e vive é um luxo adicional, não é necessário, mas é uma das primeiras coisas que você pode considerar ao adicionar ao seu castelo um banheiro. Se você tivesse recursos adicionais para expandir seu castelo, quais outras salas gostaria de incluir? Primeiramente, você pode não querer necessariamente adicionar nada ao próprio castelo ainda. Talvez seja melhor cobrir outros edifícios externos primeiro, como um estábulo. Você tem abrigo para seus animais, mas ter um espaço mais dedicado para os mais valiosos, como seu cavalo, é um ótimo investimento. Mas agora, olhando de volta para o castelo, uma das primeiras adições que você vai querer fazer é uma separação em funcionalidade, porque este único cômodo está fazendo todos os trabalhos que você precisaria para sua casa. É sua cozinha, é seu quarto, é sua área de jantar e também é o lugar onde você recebe convidados e visitantes, e então a primeira separação pode ser qualquer número dessas coisas. Você pode separar um cômodo para ter apenas a cozinha e o quarto, e então ter a área de jantar e visitas separada disso, o que essencialmente faria dele o tipo mais básico de salão que você teria em um castelo. Mas você pode misturar e combinar essas funcionalidades. Em vez de ter a lareira junto com o quarto, o que você gostaria por causa do calor, você pode separá-la para que a lareira esteja na área de jantar, onde quando você recebe convidados, você tem calor, mas então você pode querer adicionar uma lareira adicional para o quarto. Esta simples divisão na funcionalidade do único cômodo em dois já é bastante extravagante, e pode criar uma certa separação entre o senhor e seus servos, convidados, e o que mais. Onde eles são permitidos na área pública, que é uma espécie de pequeno, grande salão que eles têm neste castelo, mas eles não são permitidos no quarto do senhor. Na verdade, essa separação básica entre a parte privada do senhor do castelo e a parte onde ele recebe seus servos e vassalos e tal, é um dos designs mais básicos e fundamentais de muitos castelos que tem esse passo avançado, além de ser realmente um único cômodo. Ter essa divisão, e existem muitos arranjos em designs de castelos que lidam com isso, onde o salão, a parte de entrada onde eles estão recebendo convidados, é expandido e se torna muito maior. O próprio quarto deles não precisa ser enorme, mas se eles vão criar uma família, ajudará a ter um espaço um pouco maior para o cônjuge e os filhos. E então, a próxima etapa para isso é separar a cozinha de onde quer que a cozinha esteja localizada. Se estava no quarto ou no grande salão, uma seção separada onde, se você é rico o suficiente para ter um cozinheiro, eles podem trabalhar e preparar a comida. E além disso, se você tem um gabinete separado, que é o banheiro medieval, você tem um castelo bastante decente, e lembre-se que este nível mais básico também é aceitável para muitos dos primeiros reis medievais também. Não só senhores menores e pobres tinham esses castelos, mas também eram adequados para muitos reis. Algumas salas dos castelos possuem uma função adicional que pode passar despercebida, como o salão ou a seção pública. Este seria o principal salão de jantar, então o senhor comeria aqui com quaisquer servos que tivessem privilégio suficiente para comer com o senhor. Se o rei tivesse seus próprios servos pessoais, e isso pode ser 1 ou 2 soldados, e claro que eles também seriam considerados cavaleiros dependendo da situação, mas apenas 1 ou 2, até mesmo 5, 6 e 10, eles geralmente comiam no grande salão com o rei. Dependendo de quão rico e poderoso o rei é e de quanta distinção de classe existe entre o senhor ou rei e certos tipos de servos. E então, após a refeição, este cômodo também funcionaria como sala de hóspedes. Camas dobráveis, que poderiam ser montadas temporariamente, seriam trazidas e é aqui que os servos dormiriam, o que basicamente transforma este grande salão no alojamento deste tipo básico de castelo, e também é a sala de hóspedes para visitantes quando o castelo cresce o suficiente para poder acomodar quartos adicionais. Não há uma lista estrita de bem, você certamente gostaria deste quarto a seguir, realmente dependeria da
preferência pessoal do senhor quanto ao tipo de quarto que ele gostaria de adicionar. E da lista dos tipos comuns de quartos que você poderia encontrar no castelo, que logicamente seriam adicionados nesta fase de expansão, seriam, digamos, uma capela, se fosse particularmente importante para o senhor, porque um senhor pode querer uma capela dedicada para este espaço que ele é capaz de acomodar, ou ele pode querer o que é chamado de solário. Um solário é um tipo interessante de divisão em funcionalidade, mais uma vez, onde antes, quando estamos olhando para o menor tipo de castelo, um único quarto tinha a funcionalidade de tudo, e então, à medida que expandíamos aquele castelo, não havia uma área separada distinta da sala de jantar, onde a família poderia passar seu tempo pessoal além do quarto. Um solário é essencialmente o equivalente medieval da sala de estar. Este é o lugar onde a família simplesmente passa o tempo, e é realmente bastante comum que uma cama esteja localizada dentro do solário, mesmo que eles tenham um quarto separado dedicado além disso. A capela não precisa estar dentro do forte, dependendo do espaço disponível no castelo. Existem muitos casos em que capelas dedicadas foram construídas em um prédio separado do forte dentro do pátio, ou seja, nas paredes externas do próprio castelo. Além disso, à medida que a riqueza do senhor para construir um castelo maior aumenta, também aumenta a probabilidade de que o pátio externo provavelmente terá mais espaço dentro dele, o que dá a oportunidade de construir um quartel dedicado separado para os retentores dormirem, o que significa que eles podem não necessariamente estar dormindo dentro do grande salão para um castelo deste tamanho, e isso também se aplica a quaisquer servos permanentes que estavam servindo ao senhor. O tipo de servos que um senhor poderia ter dependeria muito de suas preferências individuais. Eles poderiam querer um cozinheiro dedicado permanente ou um camareiro para lidar com assuntos, finanças e contratação, demissão de funcionários, embora geralmente isso seria administrado pela esposa do senhor. Mas, se a esposa do senhor quisesse se dedicar a outras atividades, um camareiro poderia ser uma boa ideia. O interessante sobre os servos dentro de um castelo é que eles meio que cumprem a mesma dupla função que vemos nos cômodos de um castelo, dependendo do tamanho do castelo. Em castelos menores, os servos tendem a desempenhar mais funções. Por exemplo, o cozinheiro também poderia cumprir o papel da criada de cozinha, que basicamente é a faxineira do castelo. Eles também podem atuar como criada de vestuário para auxiliar a senhora a se vestir e despir. O criado também pode atuar como um criado pessoal para ajudá-lo a se vestir. Eles podem até cumprir o papel de escudeiro, que está lá para ajudar o senhor a entrar e sair de sua armadura, fazer outros trabalhos e ser treinado nas artes cavalheirescas. E o próprio escudeiro pode desempenhar muitos papéis adicionais que outros servos poderiam ter preenchido se o senhor tivesse mais dinheiro para contratar servos adicionais. Porque quanto mais rico o senhor é, mais prestígio ele tem. Mais prestígio seus servos mais próximos têm, a ponto de seus escudeiros serem tratados como uma espécie de senhores por direito próprio, com seus próprios servos. E isso, claro, depende do período de tempo e da localização geográfica, porque a era medieval foi uma coisa muito diversa. E dependendo de quantos servos o senhor tem, também ajuda a determinar se precisa haver um quarto de dormir dedicado a eles dentro do castelo ou dentro de um edifício externo ao reduto, mas localizado dentro das muralhas do castelo. Se não houver um quarto de dormir dedicado aos servos, bem, adivinhe, eles dormiriam dentro do grande salão, assim como os retentores fariam. Mas à medida que o castelo aumenta de tamanho, pode haver um quarto de servos dedicado dentro do próprio castelo, e isso pode ser um único quarto com vários servos dormindo dentro dele. Este quarto dos servos geralmente sempre estaria localizado perto de onde eles estariam fazendo seu trabalho, por exemplo, a cozinha, mas uma distinção importante entre o quarto de dormir dos servos e o quarto de dormir do senhor. Manter a separação de classe era algo significativo no período medieval. Então, no momento, temos um castelo com um grande salão dedicado que também funciona como sala de jantar principal e também quarto de hóspedes, uma cozinha com possivelmente quartos de servos adjacente a ela, salas de armazenamento, um guarda-roupa, o quarto principal para o senhor e sua família, e uma sala de estar separada conhecida como solar. Aqui temos um castelo medieval muito legítimo, e que seria considerado generosamente grande. Muitos castelos medievais típicos são ainda menores que este, com apenas 2 ou 3 salas. E isso sendo o que estávamos olhando antes. Grande salão,
um quarto, talvez uma cozinha, possivelmente também um armazém. A maioria dos castelos medievais é realmente tão básica quanto isso. E no extremo maior do espectro, temos o castelo, onde a função dessas salas foi meio que separada em salas adicionais. O melhor exemplo que posso dar disso, este castelo que estamos olhando aqui, está na verdade no extremo maior dos castelos medievais. Ao olhar para a própria Torre Branca, o lugar onde muitos reis ingleses viveram no passado, importei um modelo da Torre Branca do SketchUp e o dimensionei de acordo com uma planta baixa que encontrei na internet. E considere isso, a Torre Branca é considerada uma das maiores fortalezas de castelo da Europa medieval. Isso se aplica mais ao início e auge da Idade Média, pois no final desse período os castelos se tornaram maiores. Ainda assim, era raro e excepcional ter uma fortaleza maior que a Torre Branca, como vemos aqui. E em comparação com o castelo que pudemos ver crescer neste vídeo, a Torre Branca é apenas 40% maior e é uma das maiores. E então, a próxima coisa que podemos confirmar ao olhar para a Torre Branca é como funcionam as divisões internas, porque você notará que são muito básicas e muito semelhantes às divisões que conseguimos colocar no castelo apresentado neste vídeo. A Torre Branca é dividida em 3 seções em 4 níveis consecutivos. O nível subterrâneo do forte era usado para armazenamento, como masmorra e em alguns casos como sala de tortura. O próximo andar, que era o único ponto de entrada do castelo quando foi originalmente construído, porque é claro que este forte mudou ao longo do tempo. Bem, este andar era na verdade uma espécie de quartel do castelo. Aqui vivia a guarnição do castelo, sendo uma característica muito defensável, pois qualquer um tentando alcançar o senhor precisava lutar através de um quartel de homens posicionados neste local. Há também especulações de que um prédio frontal, algo como um pequeno barbicã ou hall de entrada, estava realmente fixado logo fora desta entrada, mas ele não está mais lá. Eu espero que houvesse algo assim apenas para adicionar uma característica defensiva adicional ao ponto de entrada do forte. O único acesso à parte superior habitável do forte era através deste quartel nesta escada. O próximo andar do forte tem uma capela embutida. Muito comum, a próxima sala seccionada neste andar era onde o tribunal era realizado, enquanto a sala principal, esta parte maior aqui, era o salão de banquetes, e isso aqui por si só é na verdade uma extravagância. Separando essas duas funções, onde em muitos outros castelos, o salão de banquetes poderia facilmente estar localizado dentro do próprio grande salão. Escadas em espiral adicionais também começavam neste andar, levando ao andar de cima. O terceiro e último andar do forte é interessantemente muito mais básico do que as pessoas realmente considerariam que um rei desejaria. Primeiramente, há uma espécie de corredor que circunda a barreira externa deste andar superior. Isso é na verdade uma característica defensiva, dando acesso a todas as seteiras que circundam o próprio forte. Há uma espécie de vazio no chão para a capela abaixo. Esta seção do castelo é como a sala do conselho pessoal do rei, já a que fica abaixo era seus aposentos privados. Essencialmente, o rei tinha apenas um quarto pessoal privado dentro desta fortaleza onde toda a sua família viveria, e essa é a disposição interna completa da Torre Branca. Esta era a residência real de muitos reis medievais, e o que é tão interessante sobre ela é muito menor do que muitas pessoas imaginam. Agora, claro, você tem que entender que, à medida que os reis da Inglaterra aumentavam em riqueza, edifícios adicionais foram construídos ao redor da Torre Branca, permitindo que ela abrigasse mais servos, mais soldados, mais convidados e mais quartos para o uso do rei e sua família. Mas quando a fortaleza era o único prédio principal, isso é o que eles tinham. Era este o maior tipo de castelo dentro do período medieval? De maneira alguma. Claro, os castelos podiam ser ainda maiores, mas começaram a se tornar minoria em termos do que era um castelo medieval padrão. E quais cômodos você esperaria encontrar em castelos ainda maiores? Bem, é apenas uma separação adicional e também duplicação dos tipos de cômodos que já temos. Um segundo e terceiro quarto e até um quarto de hóspedes para os visitantes não precisarem dormir no grande salão em camas temporárias. Mais quartos de servos separando a função de jantar do grande salão. Então você tem um salão de banquetes dedicado e um grande salão como o que vimos na Torre Branca, uma sala de guarda dedicada, uma sala de aula onde as crianças recebem suas lições de seus tutores, separada de terem elas feitas dentro do quarto real do senhor, um banheiro dedicado, e quando digo isso, quero dizer um tipo medieval de banheiro, um quarto onde os banhos estão localizados, porque claro, à medida que os reis ficavam mais ricos, seus castelos ficavam cada vez maiores, mas esses são apenas os castelos dos reis e dos senhores mais ricos.
Os castelos do Senhor Médio no período medieval, mesmo em direção ao final do período medieval, ainda eram de um tamanho muito mais modesto. E então, as casas dos reis mais ricos começaram a ficar tão grandes e perderam seu propósito funcional militar fortificado a ponto de evoluírem para palácios e não eram mais castelos. Embora alguns palácios tenham sido construídos em um estilo neogótico vitoriano semelhante a um castelo, mas isso, claro, foi após o período medieval. E claro, devemos lembrar que esses palácios semelhantes a castelos não são devidamente fortificados. Eles não são estruturas militares e, nesse sentido, não são o mesmo tipo de castelo que o verdadeiro castelo medieval autêntico, que sempre foi um tipo de estrutura militar. Mas isso está entrando na diferença entre o castelo neogótico e o castelo medieval. Estes são, na verdade, duas coisas distintas e separadas. Neste vídeo, mostrei os tipos de cômodos que você poderia encontrar em um castelo medieval típico. Mas e quanto aos enormes castelos medievais, os maiores entre os grandes, que tipo de cômodos ou layout você esperaria encontrar neles? Bem, se você gostaria de ver uma análise andar por andar de um castelo, que teria sido considerado massivo no período medieval, e como a seleção de cômodos e o layout interno podem ser feitos, por favor, assista ao meu vídeo Princípios do Design de Castelo Guarda de Honra, análise épica de Turim, e nesse vídeo você verá muitos dos cômodos sobre os quais falei neste vídeo, apenas contextualizados em um design finalizado. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado e que nos vejamos novamente. Até lá, adeus!